Oi pessoal, em um dos vídeos que eu publiquei eu mostrei a correlação entre os lucros das empresas e as cotações das ações. Então nesse vídeo eu mostrei que existe uma correlação muito forte entre o lucro da empresa e a cotação da ação no longo prazo. Para fazer esse vídeo eu tinha selecionado algumas empresas, que vou mostrar nesse vídeo de novo, que foi o Itaú, foi a Cielo e foi a MAHLE, porque são três empresas que eu conheço, são três empresas que eu já estudei e já vi que realmente a correlação entre o lucro e a cotação desses ativos era bem forte. Mas me perguntaram, Breno, isso se aplica a todas as empresas? Então o que eu resolvi fazer para ficar um vídeo mais amplo? Eu abri o site Status Invest, eu vi quais foram as empresas com maior liquidez na negociação na semana do dia 7 de julho e eu resolvi baixar as 10 primeiras empresas, ou seja, eu fiz esse estudo para as 10 empresas mais negociadas, mostrando a correlação entre a cotação e o lucro no longo prazo. Só lembrando, a gente sabe que no curto prazo as cotações das ações variam muito, elas têm oscilações muito fortes e essas oscilações são consideradas imprevisíveis, não tem estudos que consigam explicar a subida ou descida dessas cotações. Mas no longo prazo a gente costuma perceber uma correlação muito forte entre o lucro da empresa e a cotação. Então vamos aqui para a apresentação que eu vou mostrar para vocês. Então a frase que eu tinha deixado no último vídeo para vocês era com relação às ações, como você ganha sendo acionista. Então o que remunera no longo prazo é o lucro da empresa. Então para você escolher uma empresa para ser acionista, para você realmente conseguir um bom retorno no longo prazo, é necessário que a empresa seja uma empresa lucrativa e que a tendência de lucro seja uma tendência de lucro crescente para o futuro. Quais são os gráficos que eu tinha mostrado para vocês? O gráfico do Itaú, em que a cotação dá para ver uma ótima correlação aqui com o lucro. Então, se vocês repararem no longo prazo aqui, nesse prazo de praticamente 20 anos, a gente teve uma subida forte do lucro do Itaú e a cotação também saiu aqui da casa de R$2 mais ou menos, para a casa aqui dos 10, 20, 30 reais praticamente. Depois eu mostrei a Cielo. A Cielo então é um caso bem emblemático, era uma empresa que só crescia, era uma empresa que crescia muito forte e a partir de 2016, 2017 ela começou a ter uma queda de market share, ou seja, ela começou a perder espaço para as concorrentes no mercado e hoje inclusive é uma empresa que dá prejuízo. Então no ano de 2020 ela fechou no prejuízo. A gente via aqui que o lucro da ação em laranja subindo, a cotação subindo junto. A partir do momento que o lucro começou a cair, a cotação caiu junto. E por último eu tinha mostrado também o exemplo da MAHLE, que ela aqui em 2011 ela teve um crescimento do lucro, o que levou a um crescimento da cotação junto, só que desde então o lucro está meio de lado, o lucro não sai muito do lugar e com isso também a cotação aqui em azul não sai muito do lugar. Então o que eu proponho nesse vídeo? A gente pegar as cotações e os lucros das 10 empresas mais negociadas na bolsa para ver se tem essa correlação para todas. Então eu peguei lá no site Status Invest, eu peguei as 10 empresas com a maior liquidez média diária. Então aqui, por exemplo, a Vale, que negocia 3 bilhões de reais por dia, a Petrobras, que negocia 2 bilhões, e fui pegando essa lista até chegar em 10 empresas. Reparem aqui que eu cortei o Banco BTG Pactual, porque os resultados dele que eu tive acesso, que eu consegui ter acesso, só começavam em 2017, então é uma série muito curta para a gente analisar. Então vamos lá, começando pela Vale. A gente pegar aqui, eu consegui dados de lucros dela a partir de 2001 e as cotações aqui mais ou menos a partir de 2000. Então sempre o lucro vai estar em laranja e as cotações em azul. Quando vocês verem esse gráfico caindo, assim, despencando o gráfico em laranja, é porque a empresa apresentou prejuízo, tá? Então vamos lá, começando em 2001, a gente vê aqui uma tendência de lucros da Vale entre 2001 e 2008, aqui praticamente uma tendência bem crescente, com uma queda aqui mais ou menos em 2002, mas uma tendência de longo prazo crescente. Com isso a gente vê também um crescimento bem forte da cotação da ação aqui, saindo da casa aqui dos R$2 e indo para a casa aqui dos 10, 20, 30, 40 reais mais ou menos. Então teve uma valorização muito forte nesse período. Aqui a gente teve a crise imobiliária lá dos Estados Unidos de 2008, a crise do subprime, que foi uma das piores crises desde 1929, desde a Grande Depressão de 1929. E aqui pode ser que tenha uma inversão de causa e efeito, porque a gente vê primeiro a queda da cotação da ação da Vale aqui, para depois ter uma queda no lucro. Então, na verdade, a crise de 2008, ela teve reflexos depois, ela esfriou todo o mercado mundial. Então, na verdade, aqui a gente pode ter realmente essa inversão de causa e efeito. A queda da cotação aqui indica esse começo da crise de 2008 e teve um reflexo depois na Vale, fazendo o lucro da empresa cair.
Depois a gente teve uma recuperação no lucro, e aqui também a empresa já tinha mais ou menos recuperado os 30, 40 reais na cotação da ação, só que depois a empresa começou a ter uma queda no seu lucro até chegar o momento que ela deu prejuízo. Então nesse período aqui em 2014, 2015, a Vale deu prejuízo e com isso a gente via a cotação da ação caindo. Então ela saiu aqui da casa dos 40 reais, passou por 30, passou por 20, passou para baixo de 10 e chegou aqui mais ou menos em 7, 8 reais. Depois ela voltou a dar lucro aqui, no ano de 2016, 2017 ela voltou a dar lucro, com isso a cotação voltou a subir. No ano aqui de 2019 ela voltou a apresentar prejuízo e agora voltou a dar lucro. Então o que a gente percebe aqui? No período que o lucro estava subindo, ela subiu, teve toda a questão da crise de 2008 nos Estados Unidos, mas a partir do momento que o lucro começou a cair aqui, a cotação foi caindo também bem forte. A partir do momento que ela voltou a dar lucro, a cotação estava subindo de novo, deu prejuízo. A gente viu uma outra queda forte na cotação aqui, na faixa aqui dos 50 e poucos reais para 30 reais. Depois, agora que ela voltou a dar lucro, a gente está vendo uma subida bem forte da cotação aqui, com ela chegando aí na casa dos 70, 80 reais. Passando um pouquinho mais para frente, vamos ver a Petrobras aqui. Eu consegui também informações dela a partir do ano de 2000. Então a gente vê aqui que ela é uma empresa que também teve umas oscilações bem fortes no lucro. A partir aí de 2000, ela estava apresentando um crescimento no lucro com alguma oscilação. Então aqui, se a gente reparar a cotação, ela estava mais ou menos estável, subindo aqui entre 2001 e 2002. Quando teve essa queda no lucro em 2002, houve uma queda bem forte aqui da cotação também. Então ela estava aqui em 2, 3, 4, 5 reais, caiu mais ou menos para 3, então uma queda de praticamente aí 40, 50%. Depois a gente teve uma subida no lucro da Petrobras e a gente vê também uma subida na cotação da empresa. Nesse período aqui o lucro ficou meio de lado, ficou um lucro meio parado e a cotação da ação realmente despencou aqui na crise de 2008, mas depois se estabilizou. Só que com esse lucro mais ou menos parado, começando a cair aqui, o que a gente percebe? Uma queda da cotação até o momento que em 2014, 2015 a Petrobras começou a dar prejuízo. Então, de uma forma bem parecida que a gente viu agora na Vale. Então a gente vê a cotação da ação aqui que estava mais ou menos sendo negociada a 20 reais e ela caiu mais ou menos aqui para 4 reais. Então uma queda aí de praticamente 80% na cotação da ação. Depois ela voltou a começar a dar lucro, ela começou a querer apresentar dar lucro de novo, a gente viu uma subida da cotação aqui, ela voltou a dar prejuízo. A gente viu uma queda bem forte aqui, principalmente na crise aí de março de 2020 por causa do coronavírus, e a ação está mostrando aqui uma recuperação. Então a gente vê uma correlação bem interessante. Quando o lucro da Petrobras estava subindo aqui, a cotação da ação também estava subindo. A partir do momento que ela ficou meio de lado, a gente viu até uma queda da cotação aqui. A partir do momento que ela deu prejuízo, a cotação da empresa despencou. Ela voltou a dar lucro, a cotação foi subindo novamente aqui, mas é um gráfico que oscila bastante junto com o lucro. Passando agora para o Bradesco, que eu consegui dados dele aqui mais ou menos no final de 1997. Os lucros eu consegui até desde 1996. Então no longo prazo aqui, basicamente, é só a gente ver que o lucro está crescendo. Então o lucro do Bradesco aí, desde 1996, não para de crescer. É um lucro aqui que era em menos de 1 bilhão de reais aqui, na casa aí dos 400, 500 milhões de reais, e hoje ele tem um lucro praticamente aí de 20 bilhões de reais. Com isso, a cotação da ação só subiu. Em 98 ele era cotado aí na ordem de R$1, chegou a cair até na casa aqui dos 50 centavos, e hoje é uma ação que é negociada, já chegou a ser negociada aí a R$30. Então basicamente esse gráfico aqui mostra uma correlação muito forte entre o lucro e a cotação do Bradesco no longo prazo. Também um outro banco aqui, o maior banco do Brasil hoje, o Itaú, eu consegui os dados dele aqui desde 2001 de cotação e o lucro na verdade só desde 2002, mas também é um gráfico que a gente bateu o olho aqui e a gente vê a correlação muito forte. O lucro do Itaú praticamente só subiu ao longo de todo o período aqui e com isso a cotação da ação praticamente só subiu também. Ela foi negociada aí um pouco abaixo de R$2 em 2002 mais ou menos e hoje chegou a ser negociada acima de R$30. Então basicamente como a gente viu no Bradesco ali também, cotação acompanhou o lucro. Lucro subiu, cotação subiu. Vamos passar um pouco mais aqui para a Bolsa de Valores Bovespa, que hoje é chamada de B3. Para quem não sabe, a B3 é uma empresa, a Bolsa é uma empresa e é uma empresa negociada na Bolsa. Você consegue ser sócio da Bolsa. Seria estranho se a Bolsa não fosse listada na Bolsa, né? Mas ela é uma empresa negociada. Então os dados desde 2010 aqui até 2015, mais ou menos, você vê que a cotação dela era meio de lado, porque o lucro também era meio de lado, meio que não saía do lugar, ficava aí na casa de
de R$1 bilhão e a cotação sempre girando ali na faixa dos R$3, R$4, nunca saiu muito disso. Aqui provavelmente essa subida, essa disparada no lucro, essa queda, isso aqui deve ter sido um lucro não recorrente, mas vocês podem reparar que depois que o lucro dela realmente começou a subir de uma forma mais estável, a cotação começou a subir também de uma forma mais estável. Então a B3 também é um exemplo muito bom, é um exemplo muito forte de correlação entre lucro e cotação. Passando para a próxima empresa mais líquida da bolsa, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então a gente vê que o lucro dela, então aqui em laranja, é um lucro bem errático, você tem subidas e descidas muito fortes, inclusive ela apresenta vários prejuízos no período. Aqui em 2002 ela teve prejuízo por volta de 2013, 2014, 2017, então é uma empresa que frequentemente aí ela apresenta prejuízos. Então vamos dar uma olhada na correlação entre lucro e cotação. Então aqui a partir de 2002, mais ou menos quando ela voltou a dar lucro, a gente estava vendo uma subida do lucro aqui dela e uma subida da cotação. Ela teve também aqui, a cotação sofreu bastante com a crise de 2008 nos Estados Unidos. Provavelmente, como aconteceu com a Vale, foi um efeito atrasado que ela sentiu, teve uma inversão aqui de causa e efeito. A crise de 2008 causou uma redução posterior no lucro da empresa. Mas aqui por volta de 2011, 2012, o lucro dela despencou, ela começou a ter prejuízo e com isso a gente vê que a cotação da empresa também despencou. Ela saiu aqui da casa chegou a ser cotada aí a R$20 e voltou para casa aqui mais ou menos dos R$2. Então uma queda aí de 90% praticamente na cotação. Depois ela ensaiou uma recuperação aqui em 2013, 2014, a gente viu um ensaio também de recuperação da cotação aqui, que ela saiu aí da casa dos R$4, chegou a bater 10, mas a empresa voltou a apresentar prejuízo e terminou de ter esse mergulho aqui. Ela tentou realmente ensaiar de novo uma recuperação aqui, apresentar um lucro, mas depois voltou a ter prejuízo. E por fim agora ela apresentou um crescimento de lucros aí desde 2018 mais ou menos, e a cotação da ação estava aqui mais ou menos meio de lado, apresentou uma subida, ela voltou a ter lucro e a cotação da ação voltou a subir. Então vocês veem que é um gráfico aí bem errático mesmo, o lucro da empresa é um lucro bem sobe e desce, e com isso a cotação da ação também vocês veem que é uma cotação de ação bem sobe e desce. Então indo na sequência aqui para a Gerdau, que o código dela de negociação é o GGBR. Se a gente reparar aqui, tem uma correlação muito interessante também entre o lucro e a cotação. Eu consegui os dados dela desde 2002 e o lucro mais ou menos desde 2003. Então aqui de 2003 a 2008 praticamente ela teve uma subida no lucro e com isso a cotação da ação também foi só subindo praticamente. Saiu da casa aí dos R$2 e chegou aqui a ultrapassar os R$20. Depois ela teve o mesmo problema que as demais, que a Vale e que a CSN, com relação à crise aqui de 2008. Teve alguma falha nos dados aqui, tá vendo? Mas não tem problema. Depois ela teve essa queda do lucro, ela ensaiou uma recuperação, mas depois começou a cair. Teve uma redução no lucro aqui, a gente vê claramente uma redução na cotação a longo prazo e ela também apresentou prejuízo aqui na casa de 2015, 2016, 2017. Com isso, a cotação da ação que estava sendo negociada aqui perto dos R$20 voltou a ser negociada a R$3. E depois ela começou a ter uma recuperação aqui. A gente viu que ela em 2018 ela teve uma subida, teve um lucro, mas aqui com relação à crise do coronavírus, e ela voltou a ter uma subida no lucro e voltou a ter uma subida na cotação. Então esse é um gráfico bem interessante também, a gente vê também uma correlação forte de longo prazo entre lucro e cotação. Passando para a Usiminas, que é mais uma empresa aí desse setor de siderurgia. Eu só consegui dados dela aqui de cotação a partir de 2002 e lucros a partir de 2003. Em 2003 ela teve prejuízo, mas depois começou a dar lucro. Então a gente vê nesse período aqui de 2002 a 2008 praticamente uma subida aí constante, apesar que o lucro dela foi um lucro um pouco estranho aqui nesse período, teve um sobe e desce nesse período, mas a cotação estava só subindo. No mesmo caso das outras aqui, a crise de 2008 pode ter derrubado o lucro de forma atrasada e depois, desde 2011, ela é uma empresa que começou a apresentar prejuízo aqui, então ela despencou o lucro dela, foi prejuízo, ela tentou uma recuperação aqui por volta de 2014, mas aqui voltou a apresentar prejuízo. Então a gente vê também que é uma empresa aí que a cotação dela saiu da casa dos R$30 e voltou a ser negociada aqui mais ou menos a 80 centavos, então uma queda assim muito expressiva da empresa, talvez pelo fato dela ter se mantido tendo prejuízo por vários anos. E depois que ela começou aqui realmente a apresentar uma recuperação nos lucros, o que a gente percebe? Uma recuperação na cotação, uma queda aqui por causa da crise do coronavírus e uma nova subida. Então a gente vê uma correlação bem interessante aqui também na Usiminas.
o lucro começou a cair, começou a dar prejuízo, a cotação da ação despencou. Ela voltou a dar lucro, a empresa foi recuperando e está recuperando aí até agora. À medida que o lucro dela está aumentando, a cotação está aumentando. Também vamos dar uma olhada aqui na Via Varejo. Para quem não sabe, Via Varejo é a empresa que é dona das Casas Bahia. Então vamos dar uma olhada no lucro dela histórico aqui. Vocês veem que é um lucro bem complicado. Eu estou olhando aqui desde 2007. Ela saiu aqui de um lucro mais ou menos de 100 milhões de reais, começou já a dar prejuízo, então a gente já vê a cotação aqui. A cotação estava sendo na faixa de R$ 9,00, caiu praticamente para R$ 1,00. Depois ela começou a recuperar aqui, teve uma recuperação de lucro, chegou até a dar 1 bilhão de lucro, e a cotação da ação foi realmente aí subindo, ficando meio de lado. Foi uma cotação que não foi muito assim, um crescimento tão expressivo como a gente estava vendo nos outros casos aqui. Mas ela voltou a dar prejuízo aí em 2016, e com isso a cotação caiu também, então ela estava sendo negociada aí na faixa de R$ 8,00, voltou praticamente para R$ 1,00. Ela ensaiou uma recuperação de lucros aqui, a cotação realmente começou a subir, voltou a dar prejuízo. A gente vê aqui que a cotação voltou a cair, da casa aí dos R$ 8, R$ 9,00 para praticamente aí R$ 4,00. Depois ela teve uma recuperação. Com a crise do coronavírus ela despencou e agora ela voltou a dar lucro, então a gente está vendo uma subida aqui. Mas a gente vê que o que a gente está percebendo aí no longo prazo nessa empresa? Lucro sobe e desce, um pouco de lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. O que a gente percebe na cotação da ação? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então a gente vê uma correlação bem interessante, também uma correlação bem forte. Por fim, a última empresa da nossa lista aqui, a Ambev. A Ambev muita gente conhece, é a fabricante de bebidas, aí dona da Brahma, da Antártica, de energéticos, de refrigerantes, então eles têm uma linha de produtos bem grande aí. Se a gente for pegar aqui desde os anos 2000, que foi quando eu consegui dados dela, o lucro praticamente só subindo aqui até mais ou menos aí 2014, 2015, e com isso também é só bater o olho aqui que a gente vê que a cotação dela praticamente só subiu durante esse período todo. Com todos os ajustes aqui, ela saiu aí da casa dos 30 centavos em 2000 para ser negociada aqui na casa praticamente de R$20 em 2014, então uma valorização muito expressiva dela, praticamente acompanhando o lucro. O que a gente percebe aqui? Desde 2015, 2016, a Ambev está tendo problema, realmente ela não está conseguindo aumentar o lucro como ela aumentou no passado. O lucro dela está meio de lado. O que a gente percebe na cotação? A cotação dela está de lado. Então, lucro crescendo, cotação crescendo. Lucro de lado, cotação de lado. Repare que ela tá aí oscilando aí na casa dos 10, 20 reais. Já tem aí basicamente uns 6 anos, 7 anos. Então é interessante a gente reparar isso aqui também. É bem um caso parecido com o que eu mostrei para vocês no começo ali da Mali, depois que eu mostrei ali da B3. Então no final desse vídeo eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que você quer para sua carteira? Você quer uma carteira que fique subindo e descendo, com as cotações das empresas sobem e descem no longo prazo? Ou você quer uma empresa aí que você consegue realmente acompanhar o crescimento da empresa, que o lucro cresce praticamente todo ano e a cotação cresce praticamente todo ano? Como eu disse no começo do vídeo, vocês têm que ter na cabeça que isso aqui é uma análise de longo prazo, então oscilações de curto prazo nas empresas são esperadas, as cotações realmente são aleatórias no curto prazo, a gente não consegue prever subidas e quedas, isso aí faz parte realmente do mercado, mas o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo é realmente no longo prazo. No longo prazo vocês veem que tem uma correlação muito forte entre lucro e cotação. Então o que eu quero deixar para vocês é, o que você quer para sua carteira? Você quer uma empresa que te dê tranquilidade, que o lucro vai subindo aí mais ou menos ano após ano, ou você quer ver sua carteira fazer isso aqui? Então pessoal, nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, pode mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo, e até o próximo vídeo. Um abraço.